Esse vídeo é mais um oferecimento Crunchyroll, um dos maiores serviços de streaming de animes oficiais no ocidente, cada vez mais ganhando força e aumentando o alcance dos animes para fora do Japão, o que é algo muito importante para o vídeo que eu estou fazendo agora para vocês. Então se vocês quiserem ajudar o VideoQuest e também assistir animes oficialmente uma hora depois do Japão, legendado em português, você clica no link que está na descrição do vídeo e você faz o seu teste de 14 dias pelo link na descrição do vídeo do VideoQuest, dá uma força pra gente e assiste anime e vamos pro vídeo. Eu não gosto de universo compartilhado em quadrinho de herói, quadrinho Marvel e DC. Eu trabalho com quadrinho Marvel e DC, vai fazer 4 anos em breve, editando e traduzindo uma porrada de revista. Eu não era um grande leitor disso antes, passei a ser agora que é parte do meu trabalho, leio mais isso do que mangá hoje em dia, porque é trabalho. Gosto bastante, mas tem certas coisas que, como eu cheguei agora, não é algo que está completamente dentro do meu... integrado 100% com o meu entendimento das histórias. E o universo compartilhado desses quadrinhos de herói é um deles. É uma coisa que às vezes me incomoda. Por exemplo, eu traduzo a Batman e a Detective Comics, 2 revistas separadas do Batman. Na revista Batman, que é escrita pelo Tom King, o Batman é completamente diferente do Batman da revista da Detective Comics. E às vezes a própria localização do Batman dentro do universo dos quadrinhos da DC é um pouco estranha, se você considerar o tipo de coisa que acontece na revista dele e que acontece no resto do universo. Tem um arco, por exemplo, que eu acho razoavelmente interessante, não é dos melhores do Tom King, que é um arco em que a Era Venenosa, domina o mundo, basicamente, através das plantas. E é um arco que, ao mesmo tempo que parte do impacto dele depende de isso estar dentro do universo DC, tipo, ela domina o Superman. Caralho, ela domina o Superman. Então é um tipo de impacto que você precisaria da existência do Superman pra isso. Por outro lado, cadê o resto do universo DC que não interage com esse acontecimento? Como isso não é comentado depois? Cadê a reverberação de todo o mundo ter sido dominado por uma pessoa só? É um arco que fica bom por estar no universo compartilhado e fica ruim por estar no universo compartilhado. Mas a discussão do universo compartilhado em revista de herói, Marvel e DC é uma discussão que eu simplesmente não vejo. Deve ter aqui e ali, mas isso é só uma verdade. É uma verdade estabelecida, uma verdade universalmente reconhecida, nas palavras de Jane Austen. Que você não discute. As coisas são como são. Os heróis compartilham o mesmo universo. Acabou. E eu acho que a gente pode ter essa discussão. A gente deve ter certas discussões e a gente pode ter essas discussões porque elas enriquecem o nosso entendimento, enriquecem a nossa experiência da narrativa. Você pensar sobre essas coisas, exercitar o seu pensamento crítico e questionar certas coisas que são simplesmente dadas como verdades que você não tem por que discutir, é bom, é benéfico, é saudável para você como pessoa e para o meio como um todo. Existem muitas verdades estabelecidas no meio do mangá e do anime, muitas coisas que a gente simplesmente entende como as coisas são como são e a gente não fala mais, não precisa discutir mais essa questão porque isso é do jeito que é. O ecchi é um desses itens, é uma dessas verdades que a coisa simplesmente acontece. E você tem meio que aceitar. Se você não gosta muito disso, você meio que sabe que isso vai aparecer em algum momento de alguma coisa que você gosta. Muito tempo atrás a gente fez um vídeo sobre coisas que a gente não gosta em animes e mangás que a gente gosta. E eu cito, por exemplo, Mag, que é um mangá que eu gosto muito, não terminei até agora. E Mag começa lá com o moleque, o Aladdin, pegando no peito de várias, tem muita piada com o peito. E tipo, às vezes você tem que passar por cima disso, porque tem outras coisas que você gosta muito, e bom, é mangá, é Japão, é assim, mas a gente pode, sim, fazer o exercício de discutir essas questões. E discutir essas questões é o que a gente vai fazer exatamente agora. Na parte 1 dessa série, dessa duologia, eu falei sobre função.
porque eu achei muito importante uma sessão inteira dedicada a isso, e se eu colocasse isso só nesse vídeo, isso ia ser um vídeo de 50 minutos. Então a gente discutiu bastante sobre função, sobre tudo que está na história, preferencialmente, servir para algo. Fazer alguma coisa para enriquecer aquela história. E eu citei essa cena aqui de Sword Art Online. Essa cena aqui é do episódio 5 de Sword Art Online. Eu não sei se vocês lembram exatamente do contexto dessa cena, porque é naquela parte que tem... Ele é meio episódico no começo do Sword Art Online, e depois ele passa a ser um pouco mais linear. Essa é na parte episódica. É o Kirito e a Asuna investigando um assassinato de um jogador. E eles estão falando com uma menina que conhecia o jogador que foi assassinado. Essa cena especificamente é o Kirito perguntando pra ela se ela conhece alguém que teria motivo pra matar essa pessoa. Como a gente viu um pouco antes no vídeo da semana passada, imagens dizem coisas. Você pode colocar algo em primeiro plano porque você precisa que o espectador, o leitor, veja aquele objeto, aquela coisa que você colocou em primeiro plano com o personagem em segundo plano, porque essa coisa vai ser importante, vai ser citada depois, vai ser usada depois. Você dá ênfase naquela coisa e aí você resgata aquela coisa que você colocou em primeiro plano depois. O que esse ângulo comunica? Porque é uma cena tensa, é uma cena de fragilidade dessa personagem, onde ela tá triste com a morte de alguém que ela conhece e pedindo a ajuda de alguém para que o caso seja solucionado. Então é o começo de um mistério, é tensão sendo construída e é um momento de tristeza e fragilidade. E você tem alguns cortes onde a personagem é mostrada de rosto inteiro, chorando e tudo mais, passando essa fragilidade e esse sentimento. E você podia simplesmente mostrar o rosto do Kirito. Você podia simplesmente mostrar o Kirito e ela de lado, um olhando pro outro. Podia mostrar só a cabeça dela de costas, a nuca dela, com o rosto do Kirito. Por que a bunda dela tá em primeiro plano? O que a bunda dessa personagem ajuda a gente a sentir os sentimentos que nós temos que sentir com essa cena? O que a bunda dessa personagem em primeiro plano comunica em termos de tensão, de mistério, de tristeza, de trama, de caracterização de personagem? Pra que esse enquadramento serve? Aqui eu não vou falar de histórias especificamente feitas para o ecchi, não vou falar de High School DxD ou qualquer coisa do tipo, que, bom, teria toda uma discussão para isso, mas eu não quero nem entrar nisso. Eu tô falando de histórias que não tem necessariamente nada de sexual ligado ao próprio conceito da história. Eu tô falando, por exemplo, de Sword Art Online, que não é sobre sexo. Pode ser sobre relacionamentos, mas não é sobre excitação adolescente com pequena insinuação sexual. Tem a ver com tensão, mistério, estamos presos nesse jogo, precisamos sobreviver. E também o relacionamento dele com a Asuna, que pode ter momentos onde mostra a Asuna mais sexualizada. Mas vamos aqui argumentar que tudo bem, porque eles vão ter um relacionamento e eles tratam aquela inteligência artificial como se fosse filha deles, então a ideia de sexo tá ligada com eles. Mas essa cena, essa bunda, não tem nenhuma utilidade porque está sendo passado nesse momento, e nem nenhuma ligação com o grande esquema das coisas em Sword Art Online. Ou, por exemplo, Dr. Stone, que, como eu falei aqui no vídeo sobre Dr. Stone, não tem nada essencialmente sexual na proposta de Dr. Stone. É aventura, é descoberta, é ciência, é explorar a graça da ciência como conceito, se não como prática específica, mas como ciência como conceito. E tem todo um arco em Dr. Stone que é sobre tentar produzir um remédio para uma mina que está doente naquela vila, através da ciência, e olha como a ciência é da hora. E aí você tem spoiler, se você está acompanhando o anime, pula para esse tempo aqui no vídeo, é pouca coisa, é só pular um pouquinho para frente. É o spoiler da resolução dessa trama, certo? E aí você tem, pelo menos no mangá, não chegou isso no anime ainda, porque eu tô gravando isso no fim de agosto, mas no mangá você tem essa cena, que é essa mina
tomando o remédio, tomando a pílula, e realmente parece um boquete. Parece sexo oral. Por que essa personagem tem que ser sexualizada nesse momento? O que o momento da vitória da ciência sobre a barbárie ou qualquer coisa do tipo, um momento que mostra que todos os esforços deles foram recompensados, por que a recompensa, nesse caso, tem que ser tão sexualizada? Tem que ser tão parecida com um ângulo de filme pornô, de ponto de vista, de POV, de sexo oral? Ou, por exemplo, essa cena aqui no Fairy Tail, que é uma cena em que uma personagem chamada Flare, que vivia num vilarejo de gigantes ou qualquer coisa do tipo, volta para esse vilarejo e ela estava insegura se ela ia ser aceita novamente entre aquele povo, e o povo aceita ela. E ela fica feliz com a aceitação dela. Então ela é pequenininha e tem um monte de gente em volta que são pessoas gigantes protegendo ela, quase como se fosse uma relação de pai e filho, sabe? É preciso uma vila para criar uma criança? É mais ou menos isso, são todos adultos e ela é uma criança metaforicamente ali na imagem. E aí ela fica feliz que ela foi recebida por essas pessoas. E aí ela chora. E você tem esse quadro. Você podia fazer várias coisas com essa cena. Você podia fazer um close no rosto dela, apenas no rosto dela, sentimento, lágrimas. E aí você tem a imagem total do sentimento dela. Você podia ter um ângulo aberto. Ela pequena, todo mundo grande. E olha só como ela foi bem recebida e como ela está sendo protegida por aquelas pessoas. Por que a câmera foi para baixo? Por que metade dessa imagem são os peitos dessa mulher? O que esse foco tão grande nos peitos dessa mulher ajuda a gente a entender os sentimentos dela? Por que esse ângulo de câmera está embaixo e não em cima, e não do lado, e não de frente? Isso não é o ponto de vista de nenhum personagem, não tem nenhum personagem ali embaixo, olhando. Esse não é o ponto de vista nem de nenhum personagem do universo, e nem da própria personagem. Esse é o ângulo de Hiro Mashima, é a câmera do Hiro Mashima, são os olhos de Hiro Mashima, e por consequência são os nossos olhos. Claro que se eu ficasse aqui dando exemplo de Fairy Tail, eu faria todo um vídeo de exemplos de Fairy Tail, porque Fairy Tail é cheio disso o tempo todo. Mas não tem nada no conceito de Fairy Tail que seja inerentemente sexual. É uma guilda de magos num mundo de fantasia, eles têm missões, eles são atacados por outras guildas. É aventura, é amizade, Fairy Tail tem um literal poder da amizade, então ele é um shonenzão de porrada com aventura e luta, e poderes. Se você tirar todas as cenas em que as personagens femininas são hipersexualizadas, você não muda nada na mensagem, na trama, no gênero da história. Ele continua sendo uma fantasia, aventura e artes marciais. Continua sendo tudo o que ele é, só não vai ter um monte de mulher seminua. Que é o exato mesmo caso de Nanatsu no Taizai, que tem essa cena aqui, por exemplo, da Elizabeth chorando por uma suposta morte do Meliodas. Se eu não me engano, nesse momento parecia que ele estava morto, mas provavelmente ele volta porque, né, o personagem principal não morreu, spoiler pra vocês. E a personagem da Elizabeth é desenhada de um jeito que ela tá tão torcida que você vê o clássico Asher Girls, né, de mostrar os peitos dela e a bunda dela. E você não precisa ver o quanto a Elizabeth é gostosa no momento que ela tá triste pela morte da pessoa que ela gosta tanto. Não sei se nesse momento ela já tá apaixonada por ele ou se ela vai ficar apaixonada por ele, mas ela gosta dele porque ela tem uma relação, no mínimo, de amizade com o Meliodas. Então aquele é um momento de tristeza por alguém que ela gosta que está morto. Você não precisa fazer o foco dessa cena, olha como a Elizabeth é gostosa. O que você precisa para essa cena é o foco em olha como a Elizabeth está triste. Porque você precisa sentir que ela está triste para você ficar triste, para depois da revelação que ele está vivo ser um alívio. Você não precisa bater punheta para Elizabeth. Mas como eu disse, essas coisas são muito comuns, são verdades que a gente simplesmente aceita. É tão verdade, é tão recorrente, que as obras já estão começando a fazer piada com isso. Tem um texto bastante bacana da Patty, que é do site Blime Yaoi. É um texto que ela fez no Medium, não no Blime. Ela fala muito sobre a representação das mulheres no mangá
E o texto é bastante interessante, eu sugiro que vocês leiam, mas nesse texto ela faz exatamente esse apontamento. É uma coisa muito comum, muito recorrente e já tá virando piada. E é aí que a gente entra, por exemplo, na personagem do Fire Force, que se eu não me engano chama Tamaki, é isso? Peraí. Sim, a Tamaki do Fire Force, que chegou o anime agora e já mostrou esse tipo de cena. Esse aqui é o volume 1 de Fire Force, que é um mangá que eu ia fazer um vídeo que nem eu fiz do Dr. Stone e eu acabei ficando sem tempo e acabou passando o timing. Eu gosto de Fire Force. Eu estou lendo Fire Force, eu tenho um mangá aqui na minha mão, tô lendo ele. Esse é um mangá de Atsushi Okubo, o autor do Soul Eater. Saber que ele é do autor do Soul Eater explica algumas coisas. É triste porque Soul Eater é um mangá tão interessante, tão experimental e tudo mais, e aí sabendo que esse mangá, que é basicamente um fairy tale, só que não tão ruim, é bem triste porque o cara fez uma coisa tão legal antes. Mas enfim, saber que é do cara do Soul Eater explica, por exemplo, esse tipo de cena da Tamaki. A Tamaki tem a síndrome do tarado sortudo? Síndrome do tarado sortudo. É uma piada nonsense, justamente com a recorrência desse tipo de cena. A cena Love Hina. De, ah, meu Deus, tropecei, peguei no peito dela. Ah! A própria cena do quarto da Rei no Evangelion é um comentário sobre a recorrência desse tipo de cena. Evangelion não está imune ao tipo de coisa que eu estou falando aqui. Evangelion é meu anime preferido, mas não está imune a isso. Essa cena do quarto, por exemplo, é uma cena que é um comentário para esse tipo de coisa, mas tem esse tipo de cena sem ser comentário ou crítica ao longo de Evangelion, sim. Mas conhecendo a Atsushi Okubo, você sabe que esse é o tipo de humor dele. Se você já leu os mangás do Atsushi Okubo, você já viu essas tirinhas que ele coloca no fim, que não sei se vai dar pra ver aqui, mas essas tirinhas, elas são umas tirinhas de humor nonsense, porque ele é um cara que gosta de besterol. Então esse tipo de cena é um alívio cômico, mas é um alívio cômico absurdo para começo de conversa, com a ideia desse tipo de piada recorrente, mas mesmo assim ainda é uma mina pelada, sexualizada repetidas vezes com esse tipo de cena. Essa personagem não é sexualizada só nesse momento, e só para alívio cômico. Ela aparece de biquíni seminua em cenas de tensão da história também. A piada podia ser qualquer coisa, podia ser uma piada absurda metalinguística com qualquer coisa, mas é uma piada absurda metalinguística com mulher pelada. Um padrinho nosso, o Luiz Guzzi, ele estava comentando o vídeo da semana passada com a gente no grupo do Telegram. Seja um padrinho do VideoQuest, para você também participar do grupo do Telegram. E ele estava falando de Street Fighter, o Street Fighter V, que passou no SBT. E ele estava dizendo que tinha uma cena que ele tinha completamente esquecido, que era o Bison dominando a Chun-Li. E aí eu acho que ele arranca a roupa da Chun-Li ou qualquer coisa do tipo. E é uma cena com função. A função da cena é fazer com que a gente perceba que o Bison é muito, muito mauzão. Ele é um vilãozão do mal. E olha só o que ele fez com essa mina, e ele é muito, muito forte e tal. Não dá pra dizer que a cena não tem função, mas pra passar a ideia que a história queria passar, fez uma mulher pelada. Inclusive, uma coisa recorrente em todos os exemplos que eu dei aqui são mulheres em momento de fragilidade sendo sexualizadas. É a Elizabeth chorando a morte de um amigo, é a outra se abrindo e chorando de felicidade ao ver que foi bem recebida num certo lugar. É a menina chorando com a morte de um amigo no Sword Art Online. É, por exemplo, o que eu comentei no vídeo sobre fanservice do Berserk, que também é um mangá que eu gosto bastante. É um bom estudo de caso, inclusive, porque ele tem estupro de mulher e de homem, mas o do homem mal é mostrado e é mostrado apenas como violência e trauma, e o da mulher é mostrado extensivamente. É violência, é trauma, é um trauma que também é um trauma para o homem, que é mais uma vez a mulher sendo agredida como motivação para o homem, mas também é mostrado como algo sexual e sensual. A mulher está sendo, a personagem feminina está sendo agredida sexualmente e o autor escolhe passar isso de maneira que parece, em certos pontos, um pornô. Então Berserk é um bom exemplo de como a violência sexual está sendo usada com função em dois casos distintos
mas ver o quanto o estupro do Guts continua sendo algo forte na trama, sem que aquilo tenha sido sexualizado, sem que o Guts tenha sido mostrado como olha como ele é gostoso, olha a curva da bunda do Guts, como é gostoso enquanto ele está sendo estuprado por um homem. A gente não precisou disso para sentir pena do Guts, para entender que ele foi traumatizado, para entender que aquilo é violento. A gente não precisou, mas foi colocado pra casca. Então, basicamente todos esses exemplos que eu tô passando aqui, que não são de hentai, eu não tô falando que tem que ter menos sexo no hentai, tô falando que tinha que ter menos peitos em High School of the Dead, em Vampire, esqueci o nome daquela merda. High School DxD, vamos colocar High School DxD aqui. Eu não tô falando desses casos, eu tô falando de cenas normais que são muito recorrentes, que tem uma hipersexualização das personagens femininas e que não é justificada narrativamente, não é justificada dentro da sua história. Então, se a gente não consegue entender pra que servem essas cenas, só resta a gente estudar pra quem servem essas cenas. Eu vou recomendar pra vocês um vídeo do Mimimídias, que é bastante interessante porque ele fala sobre Love, Death and Robots. E, na verdade, acaba sendo um bom resumo do histórico do conceito de olhar masculino, de male gaze. Todo o histórico das primeiras citações do termo e de como isso foi evoluindo e como isso se aplica não só para o cinema, mas para pintura, por exemplo. É um vídeo muito bom, é um vídeo bastante didático, então assistam esse vídeo do Mimimídias. Nesse vídeo, eles citam, por exemplo, o texto do John Berger, que é... O texto não, na verdade, é um livro chamado Ways of Seeing, né? Modos de ver, talvez, em português, alguma coisa do tipo. E também o artigo da Laura Mulvey, que os dois trabalham, um evolui a ideia do outro, trabalham com a ideia de que a linguagem cinematográfica foi formada, dominada por anos da parte de quem produz, não da parte de quem consome, por homens, e de que é uma linguagem criada por homens, e por ser criada por homens, é criada para homens. Então existe a ideia de que o homem é o observador e a mulher é o objeto. O homem é o olho e a mulher é quem é vista. Tem uma citação bastante interessante da Margaret Atwood, que é a autora do Conto da Aia. Obrigado, Juni, pela indicação do texto, né? Que tem o seriado recente. E que ela fala sobre fantasias masculinas, e ela tem uma citação, uma parte desse texto que é bastante famosa, até onde eu sei, que é: as mulheres são os seus próprios voyeurs. E pra mim tem um trecho que é mais interessante ainda do que esse, que é: você é uma mulher com um homem dentro da sua cabeça olhando pra uma mulher. Que é o sentimento recorrente, como exemplificado pela Margaret Atwood, de que a mulher está sendo observada, eternamente sendo observada por olhos masculinos. Isso é uma questão de linguagem. Não é uma questão de quem faz apenas. Lembra, por exemplo, aquele caso que rolou o argumento de mas é uma mulher, o autor, a autora, e aí não tem nenhuma prova de que seja homem ou mulher, porque é só um pseudônimo, mas as pessoas usam isso como argumento de não pode ser machista, porque foi uma mulher que escreveu. Não é uma questão de quem faz, é uma questão de linguagem, uma questão de você está em uma sociedade, nós vivemos em uma sociedade, e você reproduz esses valores, você reproduz esses pontos de vista. O próprio texto da Patty que eu já citei aqui, todas essas referências vão estar, eu espero lembrar, na descrição do vídeo. O texto da Patty, como é um texto sobre representação da mulher, cita vários exemplos. E a mulher não é representada só em mangás feitos por homens. Ela também é representada em mangás feitos por mulheres. Tem muito mangá shoujo e, obviamente, mulheres aparecem em mangá shoujo, então são representadas em mangá shoujo. E esses problemas de representação, de objetificação da mulher, de diminuição do papel da mulher, também acontecem em mangás shoujo, feitos por mulheres para mulheres, porque elas estão inseridas na cultura japonesa, então elas reproduzem a cultura japonesa, e a cultura japonesa não é um mistério inescrutável, faz parte do nosso mundo, é a história do nosso mundo, é mais um país do nosso mundo, e essas coisas são recorrentes, através de culturas, através do mundo. E linguagem molda percepção. Tem um vídeo muito legal da Lindsay Ellis
sobre Transformers e sobre a Megan Fox. Ela tem uma série de vídeos sobre Transformers e nesse especificamente ela fala, esse vídeo se chama Framing Megan Fox, retratando Megan Fox. E é muito engraçado porque você pega no papel a caracterização da personagem e você vê que ela é uma das melhores personagens, uma das mais bem escritas, e o background dela, tematicamente, está muito mais ligado com a história do filme e com o conceito de Transformers do que o personagem do Shia LaBeouf. Mas eu passei por isso, e o mundo passou por isso, assistam o vídeo, por exemplo, que vocês vão ver, de não conseguir ver que a personagem da Megan Fox é uma personagem, porque ela é enquadrada como um objeto sexual. Por mais que parte da ideia da personagem seja ela tentando se livrar da imagem de que ela é só uma gostosa que não serve pra nada, o filme mostra ela como uma gostosa que não serve pra nada. Então nós vemos Megan Fox como uma gostosa que não serve pra nada, porque a câmera vê a Megan Fox como uma gostosa, como um objeto. E a câmera são os nossos olhos. E é assim que a gente vai ver a personagem. A imagem, a forma, suplanta o texto na nossa percepção. E essa linguagem, esse olhar masculino da linguagem cinematográfica, anime, mangá, quadrinhos, pintura, caralho 4 e tudo mais, é tão forte que cria realmente a impressão de que tudo é feito para o homem. Cria essa argumentação de que, bom, isso é feito de homem para homem. Então, o que a gente pode fazer? As coisas são assim porque as coisas são assim. E cria uma ideia de oferta e demanda. O argumento de oferta e demanda eu vi sendo citado algumas vezes em respostas raivosas ao vídeo da semana passada. Que, bom, não tem o que a gente fazer porque o público quer, então está dando o que o público quer, então é isso. Sou fã, quero service. Eu prefiro muito mais a frase do Load, que é sou fã, mas não sou otário. O argumento da oferta e demanda cria algumas falácias muito interessantes, por exemplo, a falácia de que também é um argumento muito usado contra o vídeo da semana passada, que o Japão não está nem aí para o Ocidente, então a sua opinião não vale de nada. O que, bom, esse vídeo está sendo feito em português para o público brasileiro, então eu não estou falando com japoneses, eu estou falando com você. Ele não é sobre, por favor Japão, pare de fazer tal coisa. É sobre você que está assistindo, pense sobre o que você assiste. Mas mais importante do que isso é um argumento falso. Tem um vídeo bacana da Gabi Xavier sobre uma pesquisa realizada no Japão, que os dados foram divulgados agora em inglês, então a gente consegue com mais facilidade ter acesso a esses dados, e sobre como o mercado fora do Japão está ganhando cada vez mais força e está sendo cada vez mais importante para o que eles produzem no Japão. Eles sabem que eles precisam vender isso para o resto do mundo, para o mercado se sustentar. Então a impressão do resto do mundo é importante. Então eles precisam criar coisas que sejam mais palatáveis para o público de fora. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, com esses animes da Netflix, que são meio que feitos pensando em algoritmo. Então, o Ocidente gosta de ficção científica e fantasia, então a gente faz lá Hero Mask, Be The Beginning e o caralho 4. Eles gostam de porrada, então vamos resgatar Baki, porque é isso que eles curtem no Ocidente. Então não tem muito anime feito pra Netflix, por exemplo, que é slice of life de menina bonitinha fazendo coisa bonitinha. Tem coisas que eles acreditam que o Ocidente goste. Outra evidência de que o Ocidente é importante pra eles é só ver o quanto recentemente muito pôster de anime e capa de mangá, o logo já tem um título internacional. A capa do mangá do Promised Neverland tem lá em katakana e hiragana, Yakusoku no Nebarando, mas tem em cima The Promised Neverland. O título tá pronto para isso ser exportado pro mundo, pronto para ser jogado para fora do Japão. Já é feito com isso em mente. Mas também tem o argumento de que tudo é feito pro homem, e principalmente se você pensar nos exemplos que eu dei mais cedo, como Fairy Tail, Nanatsu no Taizai, Fire Force, são mangás shonen, feitos por homens, para homens, em revistas masculinas. Chama shonen, chama menino. Então, Kitsune, isso é feito pra menino. É óbvio que é feito com o menino em mente, então menina não tá nem aí. Existem pesquisas feitas no Japão que a gente consegue esses dados, estão aqui na tela pra você, do público consumidor, não o público-alvo, mas o público consumidor
de vários mangás. Então se você pegar, por exemplo, One Piece, é mais lido por mulheres do que homens no Japão. Haikyuu é disparado lido por mais mulheres do que homens no Japão. Naruto é lido por mais homens do que mulheres no Japão, mas a margem é muito pequena. É 54 para 45 e pouco. O público feminino de Naruto, na época que existia Naruto, essa pesquisa do tempo que existia Naruto e Bleach, é quase metade do público total que consome Naruto. E esses são os mangás mais populares do Japão. Na época eles eram mangás mais populares do Japão. One Piece é disparado. E aí você tem lá Naruto, Bleach, Haikyuu, Kuroko no Basket, que tinha na época, que também tem um público mais feminino do que masculino. E certas coisas na narrativa desses mangás já é pensada com isso em mente. Com o fato de que existem mulheres que vão ler esse mangá. Mas a reação a esses elementos é muito forte por parte do público masculino. Tudo que é feito para mulheres, e mais especificamente tudo que é feito para meninas adolescentes, é muito mal visto. O peso em cima dessas coisas é muito maior. Tem um vídeo muito interessante, mais uma vez, da Lindsay Ellis, que ela fala sobre Stephenie Meyer, que é a autora do Crepúsculo, e a reação das pessoas ao Crepúsculo, e o quanto a reação das pessoas a um filme/livro ruim é muito desproporcional a qualquer outra coisa que seja igualmente ruim de outros gêneros pra época. A gente viveu isso, a gente não pode fingir que a gente não viveu isso. Mas a gente, mais próximo aqui do público mangá e anime, a gente vive isso constantemente, com elementos razoavelmente homoeróticos entre dois homens em séries que aparentemente seriam para mulheres. Ou, por exemplo, o que está acontecendo agora com Given, que é um anime que é bem interessante, apesar de eu assistir só o primeiro episódio, mas estava muito bem feito, muito bacana. Mas o Given é um anime de música, é uma adaptação de um mangá de música e é um anime de música. E a gente vê essas reações. Tem uma thread muito legal no Twitter do Blyme Aoi, eu tô colocando links aqui, mas na verdade tá na descrição do vídeo, do Blyme Aoi, sobre essa reação das pessoas ao Given e o quanto as pessoas estão tentando, muitos homens estão tentando dizer que eu gosto de Given, mas é por causa da música. Esse negócio de yaoi aí tem nada a ver. Ou qualquer coisa que seja especificamente focada em fanservice para mulheres, como por exemplo é o caso do Free. Eu via isso o tempo todo na época do Free. O quanto o pessoal chegava no Free e falava: mais um bagulho feito pra Fujoshi, que saco! Sendo que mais um bagulho feito pra otaku que curte fanservice de menina hiper peituda, não é ai que droga, toda hora um negócio desse. É simplesmente uma verdade universalmente reconhecida. Enquanto um é um problema pra uma certa galera, pra essa mesma galera, o outro é só normal. Tem que ter. Sempre teve. Pra que a gente vai discutir isso? Toda essa discussão de eti desnecessário vem de muito tempo, mas o meme recente é por conta do Fire Force. Pessoas que droparam o anime por causa de eti desnecessário. Então tem esse sentimento de eu não quero ver isso. E tem o sentimento contra. Tem o pessoal ridicularizando quem dropa um anime por conta de eti desnecessário. Que eu só posso supor que eles têm que assistir todos os animes e que eles vão gostar do Free, por exemplo, porque tem um monte de eti, e bom, eti sempre tem que ter, então todos esses caras que defendem Fire Force na Natsume Taizai também são hiper fãs de Free, não é verdade? Os argumentos contra o pessoal fresco que dropa anime por causa de eti, eles não se justificam narrativamente, não se justificam no mundo real. Todos os argumentos de isso é feito pro Japão, então foda-se a opinião do Ocidente. Isso é feito para homens, então foda-se a opinião das mulheres. Não são argumentos, são sentimentos. Um sentimento de medo, até, eu diria, de que uma percepção de domínio do meio está sendo ameaçada. Mas esse domínio talvez nunca tenha sido real. Ele com certeza não é real hoje e com quase certeza nunca foi real. Sempre teve mulher lendo mangá, assistindo anime, lendo literatura, ficção científica, cinema, jogando videogame o tempo todo. Sendo que quanto mais você abre o seu público, maior vai ser o seu lucro.
Não é uma questão de oferta e demanda? One Piece tá aí, com mais mulheres lendo do que homens, disparado o maior sucesso da história dos mangás por muitos anos, mais de uma década no mínimo, com um público majoritariamente feminino. Quando as pessoas reclamam de eti desnecessário, é uma discussão válida. Talvez aquele eti, aquela cena eti que apareceu no mangá, no anime, realmente não seja necessária. Realmente a história não precisa disso para existir. E muitas pessoas que gostam de todos os outros elementos em volta daquilo vão ver aquela cena e ser jogada para fora. Claro que as pessoas, os mais radicais, vão gostar que essas pessoas sejam jogadas para fora, porque elas não querem essas pessoas dentro do seu meio, porque existe a ideia falaciosa de que o meio sempre foi masculino, mas o meio nunca foi apenas masculino. E essas discussões são saudáveis, essas discussões são necessárias, são importantes, são boas, são enriquecedoras. A gente pode ter essas discussões, nós vamos ter essas discussões. As discussões vão existir muito mais, porque os tempos já mudaram. As vozes sempre existiram, elas só estão sendo ouvidas agora. O texto da Laura Mulvey é de décadas atrás, de muito tempo atrás. Não é de agora que a discussão existe, a discussão sempre existiu. Agora elas estão sendo ouvidas. E você vai ter que ouvir. Muito bem, eu espero que o Diego edite bem esse vídeo, porque eu gravei por 49 minutos e eu não tenho mais cartão. Daqui a pouco já vai acabar, a bateria tá indo pro saco. Eu falei muito, eu peço perdão. Links na descrição do vídeo para basicamente tudo que eu falei. Eu espero lembrar de colocar todos esses links para vocês. O link do Crunchyroll para você assistir os animes com o link nosso. O link do Padrim para você colaborar com o VideoQuest. E dá like no vídeo, compartilha para todo mundo. Tomara que bastante gente veja. Tomara que o vídeo seja bom, seja útil e que chegue para quem precisa chegar. Muito obrigado, até a próxima.